Doutor Alexandre, acho que um tema muito interessante para a gente poder trazer aqui, né, uma questão que é muito presente, né, para os empresários, né, contadores, enfim, que é a questão da justa causa, né? Afinal, como que se faz uma justa causa do jeito certo, considerando que as condenações trabalhistas é muito comum a gente ter uma reversão à justa causa? Então, André, esse é um tema muito delicado, realmente, e alguns contadores eles orientam as empresas a não demitir por justa causa. Eu tenho uma visão diferente. Lá, os motivos da justa causa, eles estão lá previstos no artigo 482 da CLT. Há situações em que há necessidade de que a empresa percorra um ITER, né? um caminho. Por exemplo, desídia, determinadas insubordinações, que precisa ter um caminho, advertências, suspensões, faltas reiteradas, para que aí culmine numa demissão por justa causa. E há alguns requisitos. A justa causa tem que ser de forma imediata, proporcional, porque a justa causa é a penalidade máxima, a sanção máxima que pode ocorrer no contrato de trabalho. Então tem que ser uma conduta muito prejudicial à empresa, uma atitude ilícita muito comprovada, com provas robustas, para que o judiciário entenda e ratifique a demissão por justa causa. Há outras situações que não há necessidade de um caminho de advertências. Por exemplo, um ato de improbidade, uma apropriação indébita. A pessoa vai lá e se apropria indevidamente de dinheiro, de numerário ou de ferramentas. Já tivemos vários casos assim, né? Você não precisa dar uma advertência para depois ser prejudicado de novo pelo funcionário, para dar a suspensão, depois ser roubado de novo, ou furtado, para depois ajustar a causa. Então esse é um ato que por si só quebra o liame de confiança. Quebrou a confiança, é uma justa causa. Por exemplo, também tivemos já casos aqui no escritório de vias de fato. Os funcionários entraram em vias de fato, brigaram, trocando socos, justa causa. Há uma diferença, inclusive, André, para aquele que vai agredir, para aquele que se defende da agressão. Então, o colaborador que vai agredir e sofre um contra-ataque só evitando a agressão, esse que foi para agredir pode ser demitido por justa causa. Esse que só repeliu a agressão, não, pode tomar uma advertência ou uma suspensão, porque não partiu dele a agressão. Como se fosse uma legítima defesa. Então é importante as empresas estarem muito atentas. Mas o que acontece muito de reversão de justa causa é a falta de observação da imediatidade. Então a empresa percebeu que o colaborador se apropriou indevidamente de um bem dela, seja dinheiro, seja equipamento, seja ferramenta. E demorou um mês para fazer a rescisão por justa causa. Aí, infelizmente, para a empresa, a justa causa vai ser revertida porque ela não observou a imediatidade. E aí o judiciário entende que ocorreu o perdão tácito. Então, mas demora muito tempo para apurar. Mas não pode demorar um mês. Tem que ser algo muito, muito rápido. E tem um detalhe também. A apropriação indébita ocorreu numa data, mas se tornou conhecida da empresa numa outra data. Então, a imediatidade é a partir do conhecimento da empresa também. Às vezes, você responsável pelas compras está recebendo propina para comprar mal para a empresa porque recebe comissão. Isso, a empresa descobre lá na frente, pode fazer uma rescisão por justa causa, porque é um ato de improbidade. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa que os empresários ali, quando vão fazer uma justa causa, eles costumam não pensar direito, que é para quem que eu estou fazendo a justa causa. Claro, ela está sendo dirigida em primeiro momento para o funcionário que vai ser despedido. Só que a justa causa, né, trazer a justificativa, trazer tudo isso, não deve ser pensado para o funcionário, para explicar para o funcionário. Principalmente diante do último tema que a gente conversou, né, a quantidade de ações trabalhistas e condenações trabalhistas, o empresário já tem que pensar que ele está fazendo a justa causa para o juiz. Ele já vai ter que pensar que ele precisa explicar aquele ato para o juiz
já praticamente pressupondo que vai ter uma ação trabalhista. Exatamente. Por isso é importante a empresa ter um jurídico e mandar tudo que tem para o jurídico para que o jurídico possa aferir e dar um parecer. Falar, olha, pode dar justa causa, temos provas robustas, temos filmagem, tem o termo de autorização de filmagem, né? Às vezes é uma imagem, uma filmagem que comprova ali, mas às vezes não tem o termo de ciência, que pode trazer algum problema. Então, são alguns documentos que são necessários para que uma filmagem tenha validade, para que uma gravação tenha validade. Então, é exatamente isso. A empresa tem que, sim, na hora da justa causa, se certificar de que vai ter provas robustas para enfrentar uma ação. E também a justa causa serve também uma justa causa efetiva que realmente tenha ocorrido, porque tem empresas que também, infelizmente, fazem justa causa só para poupar, para economizar verbas rescisórias, mas algo que tenha realmente acontecido, a mensagem que a empresa manda para os demais colaboradores. Olha, nós não vamos admitir atitudes como essa. Um caso clássico, a pessoa quer pedir demissão, mas não quer perder seguro-desemprego e a multa do 40% de FGTS. O que faz? Faz o pedido para ser dispensado. Todas as minhas empresas que eu advogo são orientadas a não fazer esse tipo de acordo. Aí o que o funcionário começa a fazer? Começa a pisar na bola, começa a faltar sem justificativa, atrasos injustificados. Para quê? Para que a empresa demita. E aí, qual que é a orientação? Vai percorrendo um caminho para fazer uma justa causa. Advertência, suspensão, advertência, suspensão. A advertência tem um caráter punitivo e pedagógico, nós já falamos isso, e é importante que o funcionário saiba e que todo o restante do time saiba que a empresa não vai sucumbir a esse tipo de chantagem. Eu acho que uma pergunta que fica também na cabeça do empresário, se eu não tenho toda essa organização, não tenho todas essas provas, esses documentos, é melhor fazer uma justa causa ou não? Se não tem toda essa organização, se não tem todo esse procedimento, é importante que o tenha antes de fazer a justa causa, porque a justa causa vai ser revertida. Inevitavelmente vai ser revertida, se não tiver prova. Uma outra questão que me é perguntada, André, é exatamente, posso fazer justa causa quando tem estabilidade? Ou estabilidade gestante, ou do cipeiro, ou de doença ocupacional, ou acidente de trabalho. Veja, a estabilidade ela é uma garantia ao emprego, mas essa garantia ao emprego não é um salvo-conduto para que o colaborador faça o que bem entender. Existe uma legislação, existem regras internas da empresa que devem ser seguidas independentemente de estar ou não sob o manto da estabilidade. Então, claro, a estabilidade ela protege contra as rescisões de contrato de trabalho sem justa causa. Você não pode demitir, rescindir o contrato de trabalho de alguém que esteja com estabilidade sem pagar a indenização que lhe é correspondente. Agora, não pode, por exemplo, uma gestante xingar o seu gestor só porque está gestante. Então, a pessoa estava lá com um comportamento absolutamente íntegro. Aí, garantiu estabilidade, seja gestante, seja cipeiro, acha que não pode ser demitida. E aí começa a insultar o gestor, começa a faltar de forma injustificada, começa a trabalhar de forma morosa, proposital, começa a dar prejuízo, começa a falar mal da empresa nas redes sociais, isso tudo vai ser motivo para uma justa causa. Então a garantia no emprego, por conta da estabilidade, ela não garante ao colaborador fazer o que quer. Há regras, a necessidade de que sejam observadas e a necessidade de que, se houver alguma conduta que seja compatível, ocorra a subsunção dessa atitude à norma do artigo 482 da CLT, que seja feita a justa causa.